Apesar de existir há muitos anos, o Museu Municipal Jaime Rezende ainda é desconhecido por boa parte da população. Por isso, a SGTV está lançando agora, em 2018, um vídeo sobre o funcionamento do museu que irá ao ar no intervalo do Jornal SG. Mas antes, você conhece aqui conosco um pouco mais sobre esse patrimônio de São Gotardo. Uma ótima sugestão de programa para toda a família nessas férias. A nossa equipe veio até o museu para conhecer um pouco mais do acervo e da história por trás desses objetos antigos. O museu funciona há quantos anos aqui em São Gotardo? Ele já funciona há muitos anos, mas há 2 anos ele foi reestruturado, né? Esse design que vocês estão vendo agora, ele é mais recente. Para a gente entender como surgiu o museu, ele teve a colaboração de um ex-morador já falecido, que foi o responsável por preservar as peças que aqui a gente encontra. Sim, o senhor Jaime Rezende, né, que batiza o museu, ele é um morador muito conhecido, ele foi um morador muito conhecido da cidade e reconhecido pela sociedade por preservar a memória. Bom, agora a gente vai fazer um passeio e mostrar alguns dos objetos que a gente encontra aqui no museu e contar um pouquinho da história. Vamos lá? Bom, uma das peças mais icônicas aqui do museu é esse gramofone. Conta um pouquinho a história dele e, claro, para quem não conhece, o que vem a ser um gramofone. Sim, gramofone é um objeto mais ou menos do final do século XIX, começo do XX, e nele se passava um disco parecido com o que a gente conhece como disco de vinil, mas ainda não era aquele específico. Mas o som dele é o destaque. Pena que esse aqui a gente não consegue apresentar, mas o som dele é todo característico, é uma peça linda. Bom, aqui agora a gente está diante de uma outra peça que é bem antiga. Esse aqui é um telefone dos seus, bem no seu inicinho, né? Um dos primeiros modelos que a gente pode assim dizer. Sim, ele é um modelo bem antigo. Você pode reparar que nele não tem teclado. Nessa época, você ligava apenas para telefonista. E a telefonista repassava a sua ligação para uma pessoa específica. Ou seja, só havia 1 ou 2 telefones na região. Então, não tinha necessidade de ter números. Então, por isso, você pode observar que se fala por aqui, né? E se escuta por esse fone de lá. E ele é uma peça de mais ou menos que idade, assim, foi de quando? Ah, ele é bem antigo, provavelmente final do século XIX, 1900 até 1910. Então, saiu há muito tempo de linha. Oh, demais da conta! Aqui a gente já tem uns modelos que a gente pode dizer que é mais recente, né? Mas que muitas gerações não tiveram oportunidade de conhecer. Sim, esse espaço aqui a gente tenta reproduzir uma mesa comum, o que a gente teria hoje como uma mesinha de centro, né? Onde a gente tem um telefone, uma luminária, aquele telefone ainda que girava, esse até que é mais recente que aquele. Bom, um dos itens que já foi muito popular e hoje em dia já não é tanto, em virtude até do nosso próprio celular, são os relógios. Aqui a gente tem de vários modelos, desde o de parede, que a gente ainda encontra em algumas casas, como também aqueles relógios de bolso, porque não eram nem os de pulso ainda, né? Explica pra gente. Esses relógios que você pode ver nas fotos dos nossos avós, de grandes ícones como o Rui Barbosa, por exemplo, sempre ia na lapela e no bolso, né? Era um ícone de estilo mesmo, de moda, principalmente para os homens. Não tinha ainda o relógio de pulso. Não. Eles conviveram. O pulso e o de bolso conviveram, no entanto, o de bolso veio primeiro. Aqui a gente também tem uns de parede bem antigos, tem até o famoso cuco, não é isso? Explica pra gente. Nossa, esse relógio cuco, ele é bastante popular nos filmes antigos, né? Bom, aqui a gente também tem uma ala com objetos dos tropeiros que colonizaram aqui a nossa região. Cidades como São Gotardo, Rio Paranaíba, né? Foram colonizadas primeiro pelos tropeiros que por aqui passavam. O que a gente tem de objetos que eram dessa época? A gente tem os estribos, né? A gente tem aqui vários modelos. Esse daqui também, que é um modelo bem diverso, bem específico. E eles iam no cavalo, né? Para dar sustentação ao pé, né? dos cavaleiros. E alguns aqui mostram também muito estilo, não só a funcionalidade. Sim, o design aqui também você pode reparar que é
ponto forte, né? Cada um com sua especificidade, muito bonitos, cada um muito bonito. Já eram para aquelas pessoas assim de maior poder aquisitivo. Sim, sim. Quanto mais trabalhada é a peça, você pode observar que mais requintada é a família, a classe social da pessoa que portava essa peça. Lembrando que naquela época o cavalo era o principal meio de transporte. Sim, a mobilidade hoje é muito diferente do que era, né? Você pode ver pelos diferentes estribos a comodidade que cada um trazia para o passageiro. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui no museu é o mobiliário mais antigo. A gente está diante de uma peça aqui que era bem comum no quarto, né? Explica para a gente o que compõe essa peça. Essa aqui é uma penteadeira, né? Um objeto mais íntimo, mais particular. Geralmente ficava nos quartos femininos. Você pode observar aqui que tem um espelho, uma caixinha onde geralmente as mulheres guardavam linhas, tecidos e ali alguns objetos de toucador que as pessoas usavam para se limpar durante a manhã e durante a noite. Naquela época, a higiene não era como a gente faz hoje, né? Sim, sim. Você pode ver que havia uma restrição até da condução da água. Então, a água quente vinha naquela jarra e a pessoa lavava o seu rosto, o corpo, umedecido, né? Geralmente com tecidos umedecidos, faziam a sua higiene pessoal. Bom, para finalizar a nossa reportagem, claro que a gente não vai conseguir mostrar tudo que tem no museu, mas para a gente finalizar essa etapa, vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade, sempre marcante. Aqui a gente tem diversas peças que são de denominações diferentes. Sim, essa parte aqui é mais reservada ao sagrado, né? Você pode observar aqui que são oratórios, né, mais específicos da tradição cristã, né? Temos aqui imagens referentes a tradições africanas, matrizes africanas, e aqui a gente tem algumas carrancas. As carrancas aqui a gente representa como a tradição indígena, né? Mas diversas outras culturas, como os vikings, os celtas, já usavam as carrancas, ou seja, era o feio para espantar o mal. Então você pode observar que ela é bem grotesca. E elas eram usadas em quê? Para você afastar os maus espíritos. Dependendo da comunidade que usava, por exemplo, a indígena geralmente A indígena ela colocava na entrada das suas casas, das suas tribos, para que se afastasse os maus espíritos. No caso dos celtas também. E os vikings usavam esse tipo de tradição na proa dos seus barcos. Interessante a gente conhecer a história do nosso município através desses objetos e por isso que fica o convite, já que o museu ele é aberto a toda a comunidade e ele é gratuito, não é isso? Sim, sim, aberto de 1 às 18 todos os dias, de segunda a sexta. E como que faz para poder visitar? Tem que agendar? Não. A visita guiada é relativa às escolas. Ou seja, se você é professor, quer trazer a sua turma, agenda com a gente que a gente tem o maior prazer em fazer essa mediação. Tá? Mas se você é uma pessoa de São Gotardo ou está visitando, é só vir. Nesse horário mesmo você será muito bem recebido. E vocês também aceitam doações de objetos? Como que funciona essa parte? Sim, as doações são muito bem-vindas, principalmente no que tange a brinquedos, peças de Natal, peças relativas ao sagrado. A gente sempre recebe, sempre acolhe com muito carinho. Nosso museu é representação da sociedade, né? Muito obrigada pelas informações. Então fica o convite para essas férias visitar o Museu Municipal Jaime Rezende.